Bom, gente, então, falando sobre a República Velha, a questão social, episódios sociais daquele período, a gente, pode falar de Canudos, Contestado, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, incorporação do Acre, formação do Partido Comunista, Semana de Arte Moderna, etc. Tal, cangaço e tal. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre a incorporação do Acre, a fundação do Partido Comunista e a Semana de Arte Moderna. Tá. Formação do Partido Comunista. Então vamos lá. A gente viu que, primeiro, o Brasil ele tem uma tendência escravista, né? É uma questão estrutural desde o começo da história, né? Quando os escravos eram trazidos aqui lá na época da cana, passando pela época do ouro, por toda a história do império, do café, e agora no fim do império é abolida a escravidão, porém a mentalidade escravista e de imposição patriarcal continua existindo nessa República Velha. Por que isso é um fato importante? Porque, veja bem, quando acaba a escravidão, imigrantes, principalmente italianos, começam a vir aqui para o Brasil, não é? Porém, esses imigrantes, parte desses imigrantes, tinha uma visão de mundo que não tolerava esse autoritarismo, esse patriarcado, essa imposição, esse coronelismo, né? O que eles traziam, o que eles aprenderam na Itália, o que eles aprenderam na Europa, é a luta pelos seus direitos, formando sindicatos, trabalhadores se organizando, tomando contato com revoluções liberais, com revoluções socialistas, com anarquismo, sindicalismo, organização do trabalhador. E quando eles vêm aqui para o Brasil, chegam no Brasil nessa situação de mentalidade estrutural escravocrata, eles acabam se chocando. Porém, a partir desse choque, eles vão se organizando e influenciando as pessoas que aqui viviam no Brasil, e essa troca de influências entre esses episódios de revolta por parte da população faz com que uma parte da população brasileira também comece a se organizar no sentido de lutar pelos seus direitos. Não todos os italianos tinham essa característica, nem todas as pessoas mais simples aqui do Brasil tinham essas características também. Mas essa parcela que tinha essa característica de luta, de conquista de direitos, tal, começam a se organizar e formar sindicatos e fazer greves, tal, como foi a greve lá do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, contra os industrialistas, por 20% de aumento, melhores condições de trabalho, etc. Tal. Pois bem, é essa mentalidade que aqui no Brasil mobiliza os operários a montarem um partido político, composto por, em sua maioria, trabalhadores, não é? Também partes da classe média e tal. E o nome foi Partido Comunista, que passa a exercer um peso na luta política, na briga política, né? De concessões, de avanços e recursos nas suas causas, como qualquer partido faz. Pois bem, isso é um fato importante, porque vai dar margem para novos debates ao longo da história do Brasil, a partir desse ponto de vista político, a partir desse olhar político, né? Muito bem, primeiro episódio. Segundo episódio que aconteceu aqui, que eu quero comentar nesse vídeo, é a incorporação do Acre, não é? Então, o Acre, a gente sabe, está ali na selva amazônica, na região da Amazônia, e o Acre pertencia à Bolívia, não pertencia ao Brasil. E na época teve o famoso boom da borracha, né? A explosão da produção de borracha, porque essa borracha que era retirada das seringueiras, né? Ela era levada
os países que produziam automóveis, né, para produzir as partes da borracha dos automóveis, né, o pneu, as borrachas que vão na construção que se encaixam na construção do automóvel, muitas vezes elas eram retiradas da selva amazônica e iam para lá enfim, para produzirem esses aparelhos, esses carros e tal. Então teve uma explosão econômica, né? Durante um período da República Velha, muita gente começou a ir para a região da Amazônia para explorar a seringueira, para se transformar em borracha e mover a economia nesse sentido, ganhar dinheiro, etc. Muito bem. Porém, eles estão no meio da selva. Não tem uma fronteira, ó, daqui para lá, uma linha, né? Daqui para lá é Bolívia, daqui para cá é Brasil, daqui para lá é Amazonas, daqui para cá você está entendendo? Não existe. Então é claro que as pessoas começaram a invadir o território e os bolivianos passaram a reclamar, não é? Então muitos embates começam a acontecer até que surge um indivíduo, não é, que vai resolver a situação. Ele vai como ministro, né, dessas relações tal, que é o Barão de Rio Branco. Lembra? Rio Branco é a capital do Acre, né? O Barão de Rio Branco, ele tinha suas instalações no Rio de Janeiro e ele assume essa pasta, né? Ele assume esse papel de negociar aquele embate que estava acontecendo ali entre Brasil e Bolívia. E fica estabelecido, através do Tratado de Petrópolis, que o Acre ficaria para o Brasil, lembra que eram terras bolivianas, né? O Acre ficaria para o Brasil, porém o Brasil se comprometeria em pagar 2.000 libras para a Bolívia e permitir que produtos bolivianos escoassem pelo rio Madeira, pelo rio Amazonas, para que os produtos bolivianos fossem vendidos para a Europa. Lembra? Pensa no mapa da Bolívia. O mapa da Bolívia está voltado para o Oceano Pacífico, não está voltado para o Oceano Atlântico. Então, olha a dificuldade da Bolívia de negociar com a Europa. Teria que ir para o lado do Oceano Pacífico, Oceano Índico, contornar toda a África, que é 3,5 vezes maior que o Brasil, para daí seguir em direção ao norte da África e chegar lá na Europa. Um outro caminho seria a Bolívia escoar pelos afluentes do rio Amazonas, principalmente o rio Madeira. Rio Amazonas, já estamos ali na região do Pará, no hemisfério norte, e conectar com a Europa. Encurtava o caminho, né? Então, para isso, o Brasil, além de pagar o valor combinado, também deveria permitir que a Bolívia fizesse esse transporte. Além disso, o Brasil se comprometia a construir uma ferrovia da Bolívia, né, na Bolívia, que conectasse Bolívia e Brasil, chamada Ferrovia Madeira-Mamoré, né? Muitos problemas durante a construção dessa ferrovia, muita gente doente, 10.000 pessoas morreram, ficaram doentes de malária, febre amarela, disenteria, né? O Oswaldo Cruz, que é o mesmo que pensou a questão sanitária do Rio de Janeiro na época da revolta da vacina, foi enviado para tentar resolver essa questão. Enfim, está contada a história da incorporação do Acre. Certo, então a gente viu fundação do Partido Comunista, incorporação do Acre, vamos para a Semana de Arte Moderna. Na Semana de Arte Moderna, a gente tem que pensar que é um movimento artístico, Semana de Arte Moderna. Teoricamente, essa semana deveria conter lá uma semana inteira, né, 5 dias tal, de apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Anhangabaú. Porém, isso não acabou acontecendo pelo escândalo,
que esse movimento artístico acabou gerando, né? Durou 3 dias, na verdade. Muito bem, então é assim, temos uma apresentação artística em São Paulo, que rompeu com algumas questões artísticas aqui, até então. Vamos lá para a historinha. Vocês vão estudar em literatura, né, o romantismo, o parnasianismo, o classicismo, o barroco, que são formas de manifestar a arte em determinados momentos da história, né, com determinadas características e tal. Nesse período de fim de Império e virada para a República Velha, fim do século XIX e virada para o XX, existia um estilo de fazer arte chamada parnasianismo, né? E o parnasianismo ele sofria muitas críticas, porque se dizia que era uma arte burguesa, que era só para ricos, para algumas pessoas só que conseguiam entender o que estava sendo dito nas poesias, na música, na literatura. É excessivamente burguês, tinha que ter dinheiro para conseguir estudar aquela arte, fazer aquela arte, entender aquela arte. Então ela é entendida de uma forma arrogante, né? Com inversão de frases, usando palavras muito difíceis, muito rebuscadas, né? O hino nacional ele surge com essa característica, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Um brado heróico retumbante. Então, são termos que, peraí, o que eles significam, né? Além do que a inversão da frase, né? Se fosse na sequência, digamos assim, natural da frase, seria: as margens do rio Ipiranga ouviram o brado forte de um povo heróico. Em outras palavras, as margens do rio ouviram o grito forte de um povo heróico que luta. Basicamente é isso, é uma metáfora. Claro que o rio não ouve, as margens do rio não ouve, né? Os cantos do rio não ouve, mas essa inversão de frase, né? Colocar o verbo na frente do sujeito, do predicado, é uma característica do parnasianismo. Assim como frases rebuscadas é uma característica do parnasianismo. E, portanto, é uma arte para poucos, poucos da elite, poucos ricos. E, pois bem, um grupo de artistas na cidade de São Paulo, influenciados por algumas questões que estavam acontecendo na Europa, se influenciam por essas questões da Europa, não é? Pela arte de vanguarda da Europa, surrealistas, dadaístas, críticas à guerra, críticas ao modo de pensar burguês, né? Então, arte para quê? Só para alegrar a burguesia? Ou a arte tem que ter uma contestação, né? Contra a guerra? Se a gente ficar fazendo só quadro para a burguesia, música para a burguesia e o mundo se explodindo por causa de dinheiro? Pois bem, essa era a crítica da vanguarda europeia. E isso influencia os artistas daqui de São Paulo. Então, eles começam a projetar, fazer um evento que duraria uma semana para provocar quem frequentava esses lugares, esses teatros, não é? Nesse caso o Teatro de São Paulo, porque quem frequentava esses lugares eram lugares caros, não é? Lugar de alta elite, para assistir às óperas, às peças de teatro, né? Saraus de poesia, música. Então esses artistas pensaram: vamos pregar uma nessa burguesia, vamos fazer um tipo de arte que é provocadora contra o modo de vida dessa burguesia, que, sob o olhar desses artistas e de outros pensadores, explora a massa, explora a população, fica numa boa para depois curtir o teatro, a poesia e ostentar, usar a arte como ostentação e não como crítica social. Bom, essa inicialmente era a posição dos artistas aqui de São Paulo. Artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, não é? Pois bem, então, eles criam esse movimento provocando.
não é? Então eles fazem no dia das apresentações, né? Poesias muito simples, usando linguagens da rua, linguagens coloquiais, falando entre aspas errado, como uma forma de provocação para aqueles que tinham pago caro para assistir isso. Isso para a música, isso nos quadros, nas esculturas, na poesia, em todos os ramos da arte, dentro desse espaço chamado do museu, né, de São Paulo, tal, provocando, e as pessoas pagando caro por isso. E é claro que a ideia artística dessas pessoas era quebrar a lógica parnasiana e propor uma nova lógica para a arte brasileira até, né? E de fato eles conseguiram. Ali na Semana de Arte Moderna, digamos que acaba o parnasianismo e começa uma nova fase da arte no Brasil, influenciada por São Paulo, que é a Semana de Arte Moderna, e essa nova fase é a arte moderna em São Paulo e no Brasil, que isso começa a ganhar outros contornos também. Então, assim, falamos da formação do Partido Comunista, falamos da incorporação do Acre e falamos da Semana de Arte Moderna. Todos esses elementos sociais acontecendo dentro desse espaço de tempo que a gente está estudando, que é o espaço de tempo da República Velha, ou também conhecida como Primeira República. Beleza, gente? Valeu!